Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem. A prof retornou então das tão esperadas férias, né, gente? A gente precisa tirar as férias, né? É muito importante. Claro, a prof retornou às férias, então tinha que colocar as coisas do trabalho no lugar, né? A prof também tinha que preparar os materiais. E claro, agora a prof, então, como a prof prometeu, vamos retomar as aulas. Hoje nós vamos falar de uma lei que a prof havia prometido, né? Lembra que a prof tinha falado que ia gravar aí 3 leis, né? Que era a lei, então, de crimes hediondos, a lei de tortura e a lei de interceptação telefônica. Então, hoje nós vamos falar de interceptação telefônica e, na sequência, a prof vai gravar um vídeo sobre crime de homicídio. Aí a gente vai lá para os crimes em espécie do Código Penal. Beleza, gente? Então, sem mais delongas, a prof vai falar aí de alguns aspectos importantes, tá? Que a prof aí julga que são importantes, porque há uma recorrência, tá? Uma incidência aí do legislador nas provas aí de concursos públicos. Beleza? Então, gente, lei de interceptação telefônica é a lei 9.296 de 1996, tá? Gente, o que é uma interceptação telefônica, tá? A interceptação telefônica, ela é um meio de prova, tá? Ela é uma obtenção de prova, tá? Então, lá no Código de Processo Penal, onde vai regular como é que funciona, né, o inquérito policial, que são os elementos investigativos, né, antes do processo, né, antes da ação penal. A ação penal, como é que funciona, depois o processo, né, o processo legal, como é que vai funcionar, como é que vai funcionar a questão processual, como é que vai funcionar as provas, quais são as provas admitidas dentro da legislação. Então, a lei de interceptação telefônica, ela vem para especificar como é que vai funcionar, como é que o juiz vai apreciar, como é que o delegado de polícia, quem que vai ser legitimado para poder solicitar, então, essa captação essa comunicação dessa interceptação telefônica, quem que tem essa atribuição, se pode ser o delegado de polícia, se pode ser então o Ministério Público, né? Quem que vai julgar isso, quem que vai autorizar, qual é o prazo, né? Qual é o prazo legal, por quanto tempo pode, né? Tem algum crime previsto, então se alguém cometer algum ilícito referente se alguém for em desacordo com essa lei. Então, é isso que a lei de interceptação traz. E aí, claro, a gente vai tratar de várias situações aí. Beleza, gente? Então, assim, ó, o que a prof já trouxe aqui de cara, tá? Existem alguns conceitos aí dentro da lei de interceptação telefônica, tá? Existe a interceptação telefônica em si, tá? O que é a interceptação telefônica? É a comunicação em si, tá? Quando eu intercepto uma comunicação telefônica, eu estou interceptando uma ligação, ou seja, é uma terceira pessoa que está ouvindo uma comunicação entre duas pessoas, tá? E essas duas pessoas não fazem a menor ideia que estão sendo ouvidas, tá? E aí, então, a escuta telefônica. Tá, como é que funciona a escuta telefônica? A escuta telefônica é quando, por exemplo, existem duas pessoas conversando, mas existe um terceiro gravando. Só que uma dessas duas pessoas sabe que aquela conversa está sendo gravada, por exemplo, tá? Agora, aí tem a gravação telefônica ou clandestina. Então, esses três conceitos, gente, de interceptação telefônica, que é a comunicação,
a escuta telefônica, a gravação telefônica, a prof vai entrar nesses conceitos. É tudo telefônica, tá? São tudo comunicações verbais. Nós estamos falando em interceptação, tá? Agora, a gente tem também, a lei ela sofreu uma alteração, porque, claro, a sociedade muda, as comunicações mudam. Antes, há uns anos atrás, as comunicações eram apenas verbais, né? Eram aqueles telefones, aqueles tijolinhos, né? Eram apenas verbais, no máximo aquelas mensagenzinhas de texto, os SMS, né? Hoje em dia, hoje em dia a gente tem várias formas de comunicação. Então, as comunicações elas mudam, tá? Os crimes eles vão mudando. Então, há diversas outras formas de se buscar provas para se fundamentar, né? Para se materializar um crime, né? Então, assim, a lei de interceptação telefônica, ela veio trazer também a comunicação ambiental, a interceptação ambiental, a escuta ambiental e a gravação ambiental, que a gravação ambiental, ela já está prevista lá no último slide que a gente vai falar, que na verdade é uma hipótese de exclusão de crime, tá? Que é quando uma pessoa, ela grava aquilo, mas como uma forma, ela grava, tá? Seria uma forma ilícita, na verdade, mas ela está gravando para se proteger, tá? Ela tá gravando como uma forma para se proteger. Então, assim, ó, a interceptação ambiental é que, na verdade, ela tá se utilizando de instrumentos, de, por exemplo, uma câmera, de qualquer instrumento, para gravar vozes do ambiente. Ela não está captando comunicações de telefones, tá? Ou de conversas de vídeo, tá? Ela tá captando no ambiente, a mesma coisa que eu colocar uma câmera aqui nessa sala, tá? Então, é no ambiente. Beleza, gente? Vamos seguindo que vocês vão conseguir compreender melhor, tá? Então, assim, com aquilo que a prof falou, tá? A interceptação telefônica, ela é essa interferência de uma terceira pessoa, tá? No fluxo de uma comunicação telefônica entre duas pessoas diferentes, tá? Sem que essas duas pessoas saibam. Então, eu tenho duas pessoas conversando e eu sou um terceiro e eu estou interceptando a conversa desses dois, tá? Então, essa interceptação telefônica necessita de autorização judicial? Sim, necessita. Necessita de uma autorização judicial, necessita fazer uma solicitação lá para o juiz para ele autorizar, tá? Para que eu possa interceptar a conversa dessas duas pessoas. Isso é interceptação telefônica. Beleza? Tá. A escuta, né? A escuta telefônica, aquilo que a prof falou, é a captação da conversa de duas pessoas, tá? Que é sim realizada por um terceiro, mas com a autorização de um desses interlocutores. Então, um desses dois que estão sendo ouvidos tem ciência do que está acontecendo, tá? Então, ele sabe, tá? Do que tá aí acontecendo, tá, pessoal? Aí, necessita de autorização judicial? O STF, tá? Supremo Tribunal Federal, entende que sim, tá? Que necessita, sim, de autorização judicial, tá? O STJ já entende que não, porque um dos interlocutores teria conhecimento, tá? Mas deve-se considerar o entendimento do STF, tá? Então, sim, para o caso de escuta telefônica, também se necessita de autorização judicial, porque deve-se seguir o entendimento do STF. Beleza? Gente, em relação à gravação telefônica, tá? Gravação telefônica, pessoal. Então, é o ato pelo qual o quê? Ocorre a captação da conversa telefônica, tá? Levada a efeito por um dos comunicadores, sem que o outro comunicador tenha a ciência, tá? Então, eu gravo essa conversa, tá? Sem que essa outra pessoa que eu estava conversando tenha ciência do que eu gravei, tá? E aí, nesse caso, como eu estava conversando com essa pessoa e eu gravei a conversa, eu não necessito de
autorização judicial, tá? Gente, coloquei aqui alguns artigos da lei que eu considero muito importantes, tá? Por quê? Porque são artigos que caem com incidência em prova, tá? O artigo 2º diz o que aqui? Esse artigo, na verdade, ele é um artigo de exclusão, porque ele traz o quê? Hipóteses em que não se admite a interceptação telefônica. Então, assim, a interceptação telefônica, ela é um meio de prova, certo? Então, assim, tá. Então, quando que eu não posso utilizar a interceptação telefônica para fazer prova num processo? Imagine eu, né? Eu sou uma agente de polícia e chegou um caso para mim investigar. E aí eu penso, não, eu vou pedir interceptação telefônica desse caso. Tá, mas quando que eu não posso pedir interceptação telefônica? E aí o artigo 2º, ele traz 3 incisos, dizendo o quê? Primeira coisa, se eu não tiver indício razoável de autoria, tá, ou da participação dessa pessoa em infração penal, eu não posso pedir. Por quê? Porque eu estou violando a intimidade dessa pessoa, tá? Então, eu tenho que ter realmente indícios razoáveis de que essa pessoa realmente é autora do crime, tá? Então, se eu não tiver indícios razoáveis, eu já nem posso pedir interceptação telefônica, tá? Outra coisa, inciso 2º, se a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Então, se tem outros meios que eu posso produzir prova, tá? Eu posso produzir essa prova por outras provas, eu tenho que utilizar outras provas, tá? Eu não posso utilizar a interceptação telefônica. Por quê? Porque a interceptação telefônica, eu estou violando a comunicação, eu estou violando um dos direitos que estão previstos na Constituição como um dos direitos invioláveis, tá? Então, assim, lembrem-se que nenhum direito ele é absoluto, mas, claro, você vai relativizar esse direito somente em situações esporádicas. Então, assim, se eu puder produzir aquela prova de uma outra maneira, por que eu vou utilizar a interceptação telefônica? Então, lembrem-se desses 2 incisos. E o 3º inciso, tá? O fato investigado precisa ser punido no máximo, tá? Com pena de deve ser punido no máximo com pena de detenção. Ou seja, gente, tem que ser punido com pena de reclusão, tá? Então, assim, ó, se a pena daquele crime que está sendo investigado for pena de detenção, não cabe interceptação telefônica. Ou seja, quer dizer que esse crime, ele é um crime muito brando. Tipo assim, o crime que essa pessoa cometeu, ele é um crime muito brando. Ele não é punido nem com reclusão, ele é punido com detenção. Então, eu vou violar um direito dessa pessoa, um princípio de privacidade dessa pessoa, né, em desfavor de um crime que não é punido nem com reclusão. Então, lembrem-se desses 3 incisos, tá? Lembrem-se que somente pode ser pedido interceptação telefônica em crimes que são punidos com pena de reclusão, tá? Outra coisa, aquilo que a prof falou, né, inicialmente, o artigo 3º ele traz quem são as pessoas que podem solicitar, então, a interceptação telefônica, tá? Então, a interceptação telefônica ela vai ser determinada pelo juiz, tá? Aqui tá como de ofício a requerimento, tá? O pacote anticrime trouxe questões aí que o juiz, até pelo princípio aí do juiz natural, né? E que o juiz ele não pode interferir, né? Então o juiz ele não pode agir de ofício. Então assim, né? Na lei tá como de ofício a requerimento, tá? Mas, né? Sigam a lei, tá? Por mais que há esse entendimento aí que eu acho muito difícil, tá? Que vá cair alguma situação assim para uma prova, por exemplo, de agente, de escrivão, né? Nesse sentido de ficar cobrando essas situações dos entendimentos. Mas o pacote anticrime questiona essa situação que não pode ser de ofício.
né? Assim como, por exemplo, prisão preventiva. Não pode decretar mais de ofício, tem que ser a pedido, tá? Mas na lei está escrito que ele pode decretar tanto de ofício ou a requerimento. Tá, a requerimento de quem? Ou seja, a solicitação de quem? Da autoridade policial, ou seja, do delegado de polícia, no curso da investigação, tá? Ou seja, no curso da investigação criminal, ou do representante do Ministério Público, ou seja, o representante é o promotor de justiça, durante a investigação criminal ou durante mesmo a instrução processual, ou seja, já terminou a fase da investigação, já se instaurou o processo, né? E aí o Ministério Público pode solicitar aí a interceptação das comunicações telefônicas. Mais um artigo bem importante, o artigo 5º, tá? A decisão, tá? A decisão que o juiz tomar sobre a autorização, então, para autorizando, né? A decisão que ele tomar autorizando, então, essa decretação para que seja feita, então, a interceptação ou não, né? Mas no caso de dizer sim, está autorizada que seja realizada a interceptação telefônica como meio de prova, tá? Ele deve indicar como que esses policiais, no caso, devem proceder, tá? E também vai dar um prazo. Esse prazo ele não pode exceder a 15 dias, tá? E esse prazo ele pode ser renovado por igual tempo, tá? Comprovada a indispensabilidade. Então, assim, ele não diz renovado por um período. Ele pode ser renovado várias vezes. Pode ser renovado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes. Só que tem que comprovar que você precisa estar renovando. Então não pode chegar lá, ai, mas olha aqui, eu preciso renovar, então eu renovo por mais 30. Não, renova por mais 15. Eu preciso, renovo por mais 15. Você tem que demonstrar que você está precisando para estar renovando, beleza? Vamos lá. Vamos falar do artigo 8º, tá? 8º-A. Então, 8º-A, vocês já percebem que é um artigo que já tinha, né? O artigo 8º e o A veio como um adendo. Por quê? Vocês vão ver ali que a prof já colocou em negrito a captação ambiental. Lembra aquilo que a prof falou? Que as coisas vão mudando, a sociedade vai mudando e o legislador tem que ir se adequando, certo? Então, assim, ó, aqui, gente, o legislador, ele colocou a opção da captação ambiental, tá? Então, como uma hipótese de meio de provas, tá? Então, assim, ó, a captação ambiental nada mais é do que você constituir provas além da captação da comunicação. Então, assim, ó, a comunicação telefônica é, por exemplo, você vai captar aquela comunicação, mas enquanto as pessoas estão conversando. Então, assim, o policial, ele vai ter aquele contato telefônico quando, né, aquele criminoso conversar, eu vou ter acesso, né, às conversas. Então, são as comunicações, né? Essa captação ambientais desses sinais eletromagnéticos ou ópticos ou acústicos, por exemplo, é eu colocar câmeras, né, de segurança ou colocar microfones em ambientes, em locais. Então, é isso que são essas captações ambientais. Então, é eu constituir prova e colocar essa prova em um ambiente, entende? Então, o que o artigo diz? Que para investigação ou para instrução criminal, ou seja, durante a investigação na fase policial, ou ainda durante a instrução criminal, que aí é na fase processual, pode ser autorizado pelo juiz a requerimento da autoridade policial, ou seja, requerimento do delegado durante essa fase, ou do Ministério Público, ou seja, tanto na fase investigação ou ainda nessa fase do processo, né? A captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos, né? Visíveis ou acústicos, né? Som. Quando a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis, o prof já falou, houver elementos probatórios razoáveis de autoria, lembra? Tem que ter indícios razoáveis de que aquela pessoa é a autora do crime, né? Participações em infrações criminais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou infrações penais conexas. Então, lembrem-se o seguinte, tá? Aqui
aqui muda um pouquinho. Lá na interceptação telefônica, não tem a pena máxima. A pena máxima tem que ser superior a 4 anos. Lá, a pena tem que ser punida pelo menos com reclusão. Lembre? Tem que ser pena pelo menos de reclusão para poder ter interceptação telefônica. Aqui, para que seja feita uma captação ambiental para fazer prova, a pena máxima tem que ser superior a 4 anos, tá? E claro, o requerimento que for solicitar, né, ao juiz deve descrever exatamente o local, né, e a forma de instalação desse dispositivo, como que vai ser feito. Belezinha? Gente, a prof vai falar mais de alguma coisinha aqui da captação ambiental, deixa eu ver, porque nossa aula tá no mico, aí a prof quer fazer outra aula. Então assim, ó, a prof vai falar desse parágrafo e nós vamos concluir, e vamos concluir a aula num outro vídeo, tá, gente? Vamos ter 2 partes, beleza? Gente, o parágrafo 3º, então, mesma coisa, tá? Assim como na interceptação telefônica, a captação ambiental, ela também vai ter um prazo de 15 dias, tá? Então, também pode ser renovada por vários períodos, mas sempre tem que comprovar que é indispensável como meio de prova, tá? Então, tem que comprovar, o juiz renova por mais 15. Comprova, renova por mais 15. É assim que funciona, tá? É isso aí, tá? Parágrafo 4º, a captação ambiental feita por um dos interlocutores sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público poderá ser utilizada em matéria de defesa quando demonstrada a integridade da gravação. Então, olha, gente, mesmo que não havia o prévio conhecimento da autoridade, quando é para defesa da pessoa e for íntegra a gravação, a captação ambiental ela pode ser utilizada, tá? Mas olhem, gente, matéria de defesa não é de acusação, tá? Se aqui, por exemplo, a captação ambiental fosse utilizada sem autorização e fosse para acusação, já não poderia. Belezinha? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido essa primeira parte, tá? A prof já volta na segunda aula aí, acompanhe, beleza? Que aí a gente vai concluir então aí os outros tópicos bem importantes sobre a lei de interceptação telefônica. Belezinha? Até depois.